Audioleitura. Lei Complementar número 1025, de 7 de dezembro de 2007. Última atualização, Lei Complementar número 1413, de 23 de setembro de 2024. Transforma a Comissão de Serviços Públicos de Energia CSPI, em Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, dispõe sobre os serviços públicos de saneamento básico e de gás canalizado no Estado, e dá outras providências. O Governador do Estado de São Paulo. Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu promulgo a seguinte Lei Complementar. Título 1º. Da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 1º. A Comissão de Serviços Públicos de Energia, CSP, criada pela Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997, fica transformada em Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, como autarquia de regime especial, com personalidade de direito público, vinculada à Secretaria de Estado de Saneamento e Energia, com sede e foro na cidade de São Paulo, passando a reger-se, por esta lei. Complementar. Parágrafo único. O regime jurídico da ARCESP caracteriza-se por independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira, mandato fixo e estabilidade de seus diretores e demais condições, que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da administração pública. Do artigo 2º ao 31, revogados. Título 2º. Dos serviços de gás canalizado. Artigo 32. O Estado explorará, diretamente ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado em seu território, incluído o fornecimento direto a partir de gasodutos de transporte, de maneira a atender às necessidades dos setores industrial, domiciliar, comercial, automotivo e outros. Artigo 33. A outorga de concessões de serviços de gás canalizado observará o Plano Estadual de Energia elaborado pelo Conselho Estadual de Política Energética CIPI. O plano de outorgas, editado por decreto, com a definição das áreas de concessão, a qual considerará a racionalidade técnica, operacional e econômica, assim como o desenvolvimento regional e os demais interesses da sociedade. O plano de metas de gás canalizado, editado por decreto, que estabelecerá as metas de implantação, expansão e melhoria a serem impostas como obrigações do concessionário no contrato de concessão, observado o respectivo cronograma de investimentos. Artigo 34. No atendimento às peculiaridades do serviço público de distribuição de gás canalizado, bem como para favorecer o desenvolvimento da indústria do gás no Estado, poderá ser autorizado a interessados o exercício de outras atividades correlatas, com ou sem exclusividade, na forma de regramento específico a ser editado pela ARCESP. Artigo 35. O contrato de concessão definirá os direitos da concessionária sobre o sistema de distribuição e sua operação, sobre a recepção e entrega de gás canalizado, bem assim quanto a existência, duração e condições da exclusividade na comercialização de gás canalizado às diversas categorias de usuários. Artigo 36. Na prestação dos serviços de gás canalizado serão observados os seguintes princípios, além daqueles dispostos na legislação federal de concessões. Serviço adequado. Incentivo à competitividade em todas as atividades do setor. Tratamento não discriminatório entre usuários dos serviços de gás canalizado, inclusive os potenciais, quando se encontrem em situações similares. Modicidade das tarifas e garantia do equilíbrio econômico-financeiro das concessões, consideradas taxas de remuneração compatíveis com as praticadas no mercado para atividades assemelhadas. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, qualidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A qualidade dos serviços envolve o uso de procedimentos e práticas que não acarretem riscos à saúde ou à segurança dos usuários e da comunidade, exceto os intrínsecos à atividade, associados ao fornecimento de gás canalizado. Parágrafo 3º. A segurança envolve práticas e medidas adotadas para evitar ou minimizar a exposição dos usuários e da comunidade a riscos ou perigos, devido à inadequada utilização do gás e à não conformidade dos serviços prestados com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis. Parágrafo 4º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
Artigo 37. A defesa da concorrência e as restrições relativas à integração vertical e horizontal dos diversos agentes na prestação dos serviços de gás canalizado considerarão o ingresso de novos agentes no setor e a necessidade de propiciar condições para uma efetiva concorrência entre os agentes, impedindo a concentração econômica, de modo a proteger e defender os interesses do cidadão e do consumidor. Parágrafo único. Os prestadores observarão as limitações quanto ao volume de gás canalizado contratado com empresas a eles vinculadas, bem como as restrições à integração vertical. Título 3º. Dos Serviços Públicos de Saneamento Básico. Capítulo 1º. Da Política Estadual. Artigo 38. A política estadual de saneamento reger-se-á pelas seguintes diretrizes, além daquelas fixadas na legislação nacional para o saneamento básico. Assegurar os benefícios da salubridade ambiental à totalidade da população do Estado de São Paulo. Promover a mobilização e a integração dos recursos institucionais, tecnológicos, econômico-financeiros e administrativos disponíveis, visando a consecução do objetivo estabelecido no inciso 1º deste artigo. Promover o desenvolvimento da capacidade tecnológica, financeira e gerencial dos serviços públicos de saneamento. Promover a organização, o planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento. A destinação de recursos financeiros administrados pelo Estado dar-se-á segundo critérios de melhoria da saúde pública e do meio ambiente, de maximização da relação benefício/custo e da potencialização do aproveitamento das instalações existentes, bem como do desenvolvimento da capacidade técnica, gerencial e financeira das entidades beneficiadas. A prestação dos serviços buscará a autossustentabilidade e o desenvolvimento da capacidade tecnológica, financeira e gerencial dos serviços públicos de saneamento, visando assegurar a necessária racionalidade no uso dos recursos do Fundo Estadual de Saneamento, FESAN. A articulação com os municípios e com a União deverá valorizar o processo de planejamento e decisão sobre medidas preventivas ao crescimento desordenado que prejudica a prestação dos serviços, a fim de inibir os custos sociais e sanitários dele decorrentes, objetivando contribuir com a solução de problemas de escassez de recursos hídricos, congestionamento físico, dificuldade de drenagem das águas, disposição de resíduos e esgotos, poluição, enchentes, destruição de áreas verdes e assoreamento de cursos d'água. A integração da prestação dos serviços como forma de assegurar prioridade à segurança sanitária e ao bem-estar da população. Capítulo 2º. Do Planejamento. Artigo 39. Ao Conselho Estadual de Saneamento, CONESAN, na qualidade de órgão consultivo e deliberativo do Estado, de nível estratégico, relativamente à definição e à implementação da Política Estadual de Saneamento Básico, compete discutir e aprovar as propostas do Plano Plurianual de Saneamento e do Plano Executivo Estadual de Saneamento e de suas alterações, encaminhando-as ao governador. Discutir e apresentar subsídios para a formulação de diretrizes gerais tarifárias para a regulação dos serviços de saneamento básico de titularidade estadual, encaminhando-os ao governador. Conhecer do relatório sobre a situação da salubridade ambiental no Estado, elaborado pela Secretaria de Saneamento e Energia, propondo as medidas corretivas que lhe pareçam necessárias. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros do FESAN. E indicar os representantes municipais no Conselho de Orientação de Saneamento da Arcesp. Artigo 40. O Conselho Estadual de Saneamento, CONESAN, assegurada a participação paritária dos municípios em relação ao Estado, será presidido pelo Secretário de Saneamento e Energia e será composto por secretários de Estado e dirigentes de outros órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado, ou seus delegados, designados pelo governador, cujas atividades se relacionem com o saneamento, a saúde pública, a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento urbano, o planejamento estratégico ou a gestão financeira do Estado. Prefeitos municipais ou seus delegados, na condição de representantes de bacias, sub-bacias ou agrupamentos de bacias hidrográficas, eleitos por seus pares. Representantes da sociedade civil organizada, cujas atividades se relacionem com o saneamento, a saúde pública, a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento urbano ou a defesa da cidadania e dos direitos civis, garantindo-se a participação de conselhos ou associações de defesa dos usuários dos serviços de saneamento. Parágrafo 1º. A organização, o funcionamento e a composição do CONESAN serão disciplinados por decreto.
Parágrafo 2º. No exercício de suas atribuições, o CONESAN contará com o apoio da Secretaria de Saneamento e Energia, que deverá articular-se com os comitês de bacia hidrográfica para a formulação de propostas para os planos de saneamento e seu acompanhamento. Artigo 41. O Plano Plurianual de Saneamento será editado por lei estadual, nos termos do artigo 216 da Constituição do Estado, cabendo-lhe, observadas as peculiaridades regionais e locais, bem como as características das bacias hidrográficas e respectivos recursos hídricos, estabelecer objetivos, diretrizes, prioridades e programas gerais para orientar a elaboração da legislação orçamentária plurianual e anual, bem como o planejamento operacional dos serviços públicos, de saneamento básico em todo o território estadual, respeitada a autonomia municipal. Parágrafo único. O Plano Plurianual de Saneamento considerará a divisão do Estado em unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos UGRHI, estabelecida em lei. Artigo 42. O Plano Executivo Estadual de Saneamento, editado por decreto, também orientará a elaboração dos projetos das leis orçamentárias plurianual e anual, cabendo-lhe detalhar os objetivos, diretrizes, prioridades e programas gerais fixados na Lei Estadual do Plano Plurianual de Saneamento, de modo a viabilizar a sua execução. Parágrafo 1º. O Plano Executivo Estadual de Saneamento será revisto a cada 4 anos. Parágrafo 2º. O Plano Executivo Estadual de Saneamento orientará a aplicação de recursos do FESAN. Artigo 43. O Plano de Metas de Saneamento Estadual será editado nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, cabendo-lhe estabelecer as metas de implantação, expansão e melhoria a serem impostas como obrigações do contratado no contrato de outorga da prestação do serviço, observado o respectivo cronograma de investimentos. Parágrafo 1º. O plano de metas de saneamento deverá ter por base estudo, que demonstre a viabilidade técnica e econômico-financeira de seu cumprimento. Parágrafo 2º. O plano de metas de saneamento relativo aos serviços públicos de titularidade estadual será editado por decreto, por proposta do secretário de Saneamento e Energia, após a aprovação do Conselho Deliberativo da região metropolitana respectiva, se for o caso, e será revisto a cada 4 anos. Parágrafo 3º. O plano de metas de saneamento poderá ser regionalizado sempre que estiver envolvida a prestação de serviços em diversas localidades, nos termos do capítulo 3º da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Parágrafo 4º. O Estado dará apoio aos municípios no planejamento e na elaboração de seus planos de metas de saneamento, que deverão observar as diretrizes da legislação nacional e estadual para o saneamento básico. Capítulo 3º. Da organização. Artigo 44. Os serviços públicos de saneamento básico de titularidade estadual serão submetidos à fiscalização, controle e regulação, inclusive tarifária, da ARCESP, na forma desta lei complementar. Parágrafo 1º. A plataforma de organização dos serviços será estabelecida por resolução da ARCESP, cabendo-lhe indicar as modalidades de serviço próprias do Estado, por região e por localidade, bem como a estrutura da rede, incluídos os reservatórios e as estações de tratamento de água e de esgoto. Parágrafo 2º. Os serviços de titularidade estadual, prestados por entidades delegatárias, concessionárias, permissionárias ou autorizadas, deverão ser objeto de contratos, observado o disposto no artigo 11 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Parágrafo 3º. Quando a prestação de serviço exigir a utilização de infraestrutura originalmente implantada por município, diretamente ou por terceiros, o prestador estadual poderá adquirir os bens respectivos, mediante contrato, abatendo-se, do preço da aquisição, os créditos que tiver contra o município. Parágrafo 4º. O Estado e seus prestadores de serviço de saneamento básico poderão celebrar termo de cooperação técnica com os municípios, por meio dos quais assumirão compromissos para a melhoria da abrangência e qualidade dos serviços de titularidade estadual e o desenvolvimento da salubridade ambiental, bem como para a articulação quanto ao seu planejamento e controle.
Parágrafo 5º. Os serviços de fornecimento de água no atacado ou de tratamento de esgoto, prestados pelo Estado de São Paulo, diretamente ou por intermédio de delegação, concessão, permissão ou autorização, a outros entes da Federação ou a seus prestadores de serviços de saneamento básico, serão objeto de contratação, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, cabendo à ARCESP as funções de regulação e fiscalização. Artigo 45. Fica o Poder Executivo do Estado de São Paulo, diretamente ou por intermédio da ARCESP, autorizado a celebrar, com municípios de seu território, convênios de cooperação, na forma do artigo 241 da Constituição Federal, visando a gestão associada de serviços de saneamento básico, pelos quais poderão ser delegadas ao Estado, conjunta ou separadamente, as competências de titularidade municipal de regulação, fiscalização e prestação desses serviços. Parágrafo 1º. Na hipótese de delegação ao Estado da prestação de serviços de saneamento básico, o prestador estadual celebrará contrato de programa com o município, no qual serão fixadas tarifas e estabelecidos mecanismos de reajuste e revisão, observado o artigo 13 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, e o Plano de Metas Municipal de Saneamento. Parágrafo 2º. As tarifas a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverão ser suficientes para o custeio e a amortização dos investimentos no prazo contratual, ressalvados os casos de prestação regionalizada, em que esse equilíbrio poderá ser apurado considerando as receitas globais da região. Parágrafo 3º. As competências de regulação e fiscalização delegadas ao Estado serão exercidas pela ARCESP, na forma desta lei complementar, vedada a sua atribuição a prestador estadual, seja a que título for. Parágrafo 4º. Quando o convênio de cooperação estabelecer que a regulação ou fiscalização de serviços delegados ao prestador estadual permaneçam a cargo do município, este deverá exercer as respectivas competências por meio de entidade reguladora que atenda ao disposto no artigo 21 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, devendo a celebração do convênio ser precedida da apresentação de laudo atestando a viabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo, a ARCESP poderá atuar como árbitro para a solução de divergências entre o prestador de serviços e o poder concedente. Artigo 46. Caberá ao governador representar o Estado na celebração dos instrumentos referidos nos artigos 44, parágrafos 2º e 4º, e artigo 45, caput, podendo delegar essa competência ao secretário da pasta de vinculação da ARCESP. Artigo 47. Os serviços de titularidade municipal atualmente prestados por prestador estadual deverão ser adaptados às disposições desta lei complementar, ficando sujeitos à regulação e à fiscalização pela ARCESP, salvo se estas competências tiverem sido contratualmente atribuídas a ente municipal ou consorcial independente, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Parágrafo único. Caso a adaptação impacte o equilíbrio econômico-financeiro atual da prestação do serviço, sua eficácia ficará condicionada à prévia adoção de mecanismos para a sua recomposição, inclusive a revisão tarifária. Artigo 48. A celebração de contrato de parceria público-privada por prestador estadual, tendo como objeto infraestrutura de serviço de titularidade municipal, observados o procedimento e as condições da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e da Lei nº 11.688, de 19 de maio de 2004, dependerá de prévia autorização do chefe do Poder Executivo do município titular do serviço, não podendo seu prazo ultrapassar o do contrato de programa. Parágrafo 1º. A celebração de contrato de parceria público-privada prevista no caput deste artigo deverá ser antecedida de estudo de impacto tarifário elaborado pela ARCESP. Parágrafo 2º. Caso o estudo de impacto tarifário elaborado pela ARCESP indique a necessidade de elevação da tarifa para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço, a celebração do contrato de parceria público-privada de que trata este artigo deverá ser precedida da necessária revisão tarifária, ainda que para vigência futura. Título 4º. Do quadro de pessoal. Artigos 49 a 55, revogados. Artigo 56. Ficam criados, no QP-ARCESP, os seguintes empregos públicos. Inciso 1º, no subquadro de empregos públicos permanentes, SQIPP, com os salários especificados no anexo 1º.
Alínea A. 180 de especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos 1. Alínea B. 60 de analista de suporte à regulação 1. Artigos 57 a 59, revogados. Artigo 60. Ficam extintos os cargos, as funções, atividades e os empregos públicos a seguir discriminados, criados pela Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997. Os vagos, na data da publicação desta Lei Complementar. Os providos e preenchidos, na data da vacância. Título 5º. Das disposições finais. Artigo 61. Esta lei complementar aplica-se, no que couber, aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, bem como aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, respeitada a autonomia municipal e observada a legislação estadual aplicável, em especial a Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, ficando o Estado autorizado a celebrar convênios de cooperação e contratos de programa com os municípios. Artigo 62. O secretário de Saneamento e Energia atuará em conjunto com os titulares das demais pastas e órgãos estaduais, com a finalidade de integrar as políticas de energia e saneamento básico com outras correlatas, em especial as de meio ambiente, recursos hídricos, saúde pública, desenvolvimento urbano e defesa do consumidor. Artigo 63. Os parágrafos 5º, 7º e 8º do artigo 1º da Lei Estadual nº 119, de 29 de junho de 1973, alterada pela Lei nº 12.292, de 2 de março de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 5º. Assegurada, em caráter preferencial, a operação adequada e eficiente dos serviços no Estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, diretamente ou por intermédio de subsidiária, associada ou não a terceiros, poderá exercer, no Brasil e no exterior, qualquer uma das atividades integrantes do seu objeto social, inclusive a exploração dos serviços públicos de saneamento básico sob o regime de concessão. Parágrafo 7º. Para o estrito cumprimento das atividades de seu objeto social fica a Sabesp autorizada a participar do bloco de controle ou do capital de outras empresas, bem como a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. Parágrafo 8º. A Sabesp e suas subsidiárias ficam autorizadas a formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, inclusive com outras companhias estaduais ou municipais de saneamento básico, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados aos serviços de saneamento básico. Parágrafo único. Ficam acrescidos ao artigo 1º da Lei Estadual nº 119, de 29 de junho de 1973, alterada pela Lei nº 12.292, de 2 de março de 2006, os parágrafos 9º e 10. Artigo 1º. Parágrafo 9º. Respeitada a autonomia municipal, a Sabesp e suas subsidiárias ficam autorizadas a prestar serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, bem como serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Parágrafo 10. Fica a Sabesp autorizada a planejar, operar e manter sistemas de produção, armazenamento, conservação e comercialização de energia, para si ou para terceiros. Artigo 64. O FESAN, observado o disposto no artigo 68, inciso 1º, desta lei complementar, vincula-se à Secretaria de Saneamento e Energia e será regulamentado por decreto. Artigo 65. Para o exercício de suas atribuições, a Arcesp poderá credenciar, como peritos, técnicos de notória especialização, que atuarão sem vínculo empregatício, mediante remuneração por serviço prestado, segundo tabela aprovada pela diretoria, aplicando-se-lhes, no que couber, o disposto nas normas processuais civis quanto aos peritos judiciais. Artigo 66. A Arcesp poderá, mediante acordo, solicitar servidores de outros órgãos e entidades da administração pública, com ônus para a agência, à exceção dos servidores dos quadros dos setores regulados.
Artigo 67. As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o exercício financeiro de 2007, créditos suplementares até o limite de R$ 10 milhões, nos termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 27 de março de 1964. Artigo 68. Ficam revogados: a Lei nº 7.750, de 31 de março de 1992, salvo quanto ao inciso 2º do artigo 6º, aos artigos 22, 23, 26 e 28 e, ainda, quanto ao artigo 1º das disposições transitórias. Os artigos 1º a 12, e o artigo 26, da Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997. O parágrafo 18 do artigo 1º da Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001. O item 4 do parágrafo 8º do artigo 1º da Lei Complementar nº 957, de 13 de setembro de 2004. Artigo 69. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, quanto ao artigo 29, em conformidade com o disposto no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C, da Constituição Federal. Parágrafo único. Cumprido o prazo de que trata o artigo 150, terceira, b, da Constituição Federal, quanto à eficácia do artigo 29 desta lei complementar, fica revogado o artigo 13 da Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997. Título 6º. Das disposições transitórias. Artigo 1º. Permanecem em vigor os contratos de concessão de serviços públicos de distribuição de gás canalizado celebrados anteriormente a esta lei complementar e as normas regulamentares deste serviço, cuja alteração observará o disposto nesta lei complementar. Artigo 2º. Ficam ratificados os convênios de cooperação e os contratos de programa relativos a serviços públicos de saneamento básico celebrados pelo Estado e pela Sabesp anteriormente à data de vigência desta lei complementar. Artigo 3º. O disposto no artigo 48 não se aplica aos projetos de parceria público-privada que, nos termos do item 1 do parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Estadual nº 11.668, de 19 de maio de 2004, tenham sido aprovados pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada antes da vigência desta lei complementar. Artigo 4º. A adaptação da atual estrutura da Comissão de Serviços Públicos de Energia CSPI, ao disposto nesta lei complementar dar-se-á na forma a ser estabelecida em decreto. Parágrafo 1º. Na composição da primeira diretoria da ARCESP, serão designados diretores os atuais ocupantes dos cargos de Comissário-Geral e Comissário-Chefe, do quadro da Comissão de Serviços Públicos de Energia, CSP, pelo prazo remanescente de seus respectivos mandatos. Parágrafo 2º. Os mandatos dos primeiros diretores terão seus prazos acrescidos do tempo necessário para a implantação do princípio da não coincidência, na forma determinada no ato de designação. Artigo 5º. Os atuais ocupantes das funções e atividades da série de classes de especialista em energia, instituída pela Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997, ficam enquadrados na conformidade do anexo 4º. Parágrafo 1º. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, não mais se aplicam à série de classes de especialista em energia. 1. A gratificação por atividade de suporte administrativo GASA, instituída pela Lei Complementar nº 876, de 4 de julho de 2000. 2. A gratificação geral, instituída pela Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001. 3. A gratificação suplementar, instituída pela Lei Complementar nº 957, de 13 de setembro de 2004. Parágrafo 2º. As eventuais concessões de adicional de periculosidade aos servidores de que trata o caput, com base no artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, deverão ser reavaliadas em face das alterações ocorridas nas condições de trabalho.